É o Grupo Orange no Mega Feirão. Eu vou mandar uma motocicleta agora pro Marquinhos Santos. Se classificar lá semana que vem, diante do Barcelona de Guayaquil, eu vou conversar com o Felipe Nassif para mandar uma motocicleta pro Marquinhos Santos. Pode até não andar, presenteia quem quiser, porque vai merecer. Marquinhos, os 2 primeiros jogos contra o Guarani, uma postura excepcional, você foi melhor, bem melhor que o adversário em 3 tempos dos 4. E depois você pegou o Barcelona, tradicional Barcelona de Guayaquil, você jogou de igual para igual. A decisão está muito aberta para a volta. Marquinhos Santos, que prazer recebê-lo aqui na Rádio 98, na Rede 98. Tudo bem? Bom dia, Everton. Bom dia a todos os participantes da mesa. Bom dia aos ouvintes da 98. Uma satisfação estar novamente falando contigo aí sobre as coisas do América. O Marquinhos, só para lembrar o pessoal que mesmo ele estando pelo Zoom, o Marquinhos tem uma promessa de uso da máscara enquanto o Covid existir. Então, é uma promessa que ele fez, e mesmo você pode entender que o som não está legal, né? Para quem está no rádio, é porque ele está fazendo uso de máscara e nós entendemos e respeitamos absolutamente a decisão dele. Marquinhos, falamos aqui de tradição, você pegou um adversário muito tradicional, e ontem no Arena, conversando com os amigos aqui, a gente falou de uma postura muito parecida com a postura do primeiro jogo contra o Guarani, né? Que você, é óbvio que você precisa atacar, você precisa fazer gols, e você acaba uma hora ou outra dando um espaço bem aproveitado no primeiro jogo pelo Guarani e mal aproveitado pelo Barcelona nesse jogo de volta. É um risco calculado, Marquinhos? Bom, primeiro, obrigado pelo respeito em relação à máscara, só para dizer aos ouvintes, né, que é uma promessa feita à minha mãe, que veio a falecer por Covid, né? Então, por conta disso, essa promessa feita a ela. Em relação à postura do América, nós mudamos praticamente quase que mais que meio time, na verdade, do ano passado para este ano. Mas a proposta, ela se mantém. É um time propositivo, é uma maneira que eu gosto de um jogo ofensivo, independente de jogar dentro ou fora de casa, ou seja o adversário que for. É claro que haverá momentos de estratégia para que se possa jogar em bloco baixo, num jogo mais reativo. Mas acredito que o América, o torcedor do América, gosta desse tipo de jogo. O futebol brasileiro precisa desse modelo de jogo, e o América tem demonstrado isso, né? A exemplo de outras grandes equipes do cenário nacional, o América tem jogado de igual para igual contra qualquer uma equipe que seja dentro ou fora de campo. E quando tu tem esse jogo mais propositivo, tu acaba oferecendo ao adversário, se expondo, né, o jogo mais de transição, para que o adversário possa jogar nas costas da linha defensiva da nossa equipe, mas é um risco calculado, um risco que se tem, ainda mais jogando dentro de casa. Ô Marquinhos, é o CJ que está falando, prazer falar contigo, parabéns pelo trabalho, toda sorte do mundo nesse jogo de volta. Ontem na Band, nós falávamos lá numa leitura que o Vinícius Gris fez, em que o América, talvez pela ansiedade em buscar o resultado, às vezes até falta de experiência de uns, ou o seu propósito, o América ele foi agudo demais e buscou o gol a todo momento, e às vezes até de forma desorganizada, evitava de fazer o balanço, de trabalhar com paciência essa bola de um lado para o outro. Você teve muito sucesso lá contra o Guarani do Paraguai, quando você coloca Everaldo pela direita, Pedrinho pela esquerda, e abre muito o jogo, né? E a bola começou até a chegar melhor do que com Felipe Azevedo e Mateuzinho pro Wellington Paulista. E aí você coloca e repete isso contra o Barcelona. O que você acha que faltou nesse jogo para que o América produzisse mais ofensivamente ou chegasse e incomodasse mais? Você acha que faltou essa paciência de trabalhar a bola ou até mesmo o mérito do adversário em saber anular isso? Bom dia. Bom dia, CJ. Satisfação em estar falando com você também. Eu acho que as duas coisas. Eu creio que a ansiedade pelo fato de jogar em casa, pela necessidade de sair deste primeiro jogo com um resultado positivo de vitória para levar uma vantagem que seja menor que fosse possível, mas levar ao Equador, essa ansiedade acabou atrapalhando, né? Nós tivemos muito volume, os números apresentam isso, um número grande no número de passes, no posse de bola, nos jogos pelos flancos, né? Nas triangulações pelo lado, mas vale lembrar que são apenas, tirando a pré-temporada, são 60 dias de competições, então nós temos competições simultâneas, né? Como o Campeonato Mineiro e essa Libertadores. Então, nós temos feito um trabalho para a equipe dentro do modelo de jogo. Falta ajustar, sim.
o jogo no corredor central. Achei que finalizamos muito pouco de fora da área, temos finalizado muito pouco, temos buscado mais o jogo lateralizado, o jogo mais de conclusão dentro da área, mas quando tu pega equipes, como jogou o Guarani, como jogou o próprio Barcelona, que para nós foi uma surpresa, onde eles não haviam jogado até então, nas fases anteriores pela Libertadores e até no próprio Campeonato Equatoriano, num bloco tão baixo como jogaram. Mostraram respeito, mostraram que realmente conhecem e estudaram bem a nossa equipe, porque sabe que o América faz do jogo propositivo o seu modelo de jogo. Então é mérito também do adversário, que um adversário experiente, um adversário canchado, né? Um adversário acostumado com esse tipo de competição, soube sofrer, soube suportar a pressão, e um time que fechou muito bem o espaço. Mas mesmo assim tivemos um bom volume de jogo, com menos oportunidade de gols que foram contra o Guarani, e que nós precisamos evoluir e iremos evoluir dentro dos trabalhos. Marquinhos, bom dia. Aqui é a Lohana. Prazer ter você aqui com a gente no 98 Esportes. E em meio a essa importantíssima decisão da vaga na Copa Libertadores, vocês também têm um compromisso nesse fim de semana pelo Campeonato Mineiro, no qual, neste momento, o Atlético está fora. O América está fora da fase está fora do grupo, né, dos 4 primeiros colocados. E eu gostaria de saber, em relação às estratégias, né, e até mesmo o pensamento do grupo, né, em relação a essa questão, porque Guayaquil também não é uma logística fácil, né, de ser feita, é uma viagem extremamente complicada. Você pode até contar um pouquinho para a gente também, se quiser, o quão complicado é chegar a Guayaquil. Então, eu queria saber em relação ao seu planejamento, ao seu pensamento para essa rodada de fim de semana, em meio a uma decisão tão importante, mas, claro, obviamente, o América quer estar entre os semifinalistas da competição, né? Bom dia. Bom dia, muito bem colocado. Quando nós terminamos aquele jogo do São Paulo com a classificação à Libertadores, no dia seguinte já sentamos e nos reunimos em prol de um planejamento 2022. E o Salum foi muito firme na colocação do não abrir mão do campeonato estadual. Eu acho que isso é louvável e tem que ser, né? Apesar de muitos desclassificarem o campeonato estadual, eu acredito que seja muito importante. E dentro dele tem os objetivos. Um deles, preparatório, né? E também formativo. E nós, tendo uma Taça Libertadores, nós utilizamos o campeonato estadual como uma maneira de nos preparar, uma vez que saímos tarde, num período de férias, voltamos com os atletas dando 30 dias, né, com um desgaste muito grande, que foi o ano de 2021 pela tabela do Campeonato Nacional. Então, o que nós fizemos? Elaboramos o Campeonato Estadual como uma forma de preparação e também de formação. O que seria a formação? Seria justamente oportunizar aos atletas que jogaram menos no ano de 2021 e poder ajudar na revelação de atletas das categorias de base. E o fizemos, né? O time titular realmente jogou 3 partidas. Foi contra o Cruzeiro, contra o Atlético, contra o Atlético. Foram as 3 partidas em que fizemos como preparatório para a fase Libertadores. E os demais jogos foram realizados justamente em prol desse objetivo, de formar atletas, de revelar atletas, de colocar atletas em condição de jogo e equilibrarmos, porque é um calendário de 2022 muito forte, né? E muito curto, em que diz respeito à Copa do Mundo ser em dezembro, o final da temporada termina em novembro. Nós temos que tomar todos os cuidados, por quê? Porque o América é um clube que tem um elenco enxuto, mas buscamos qualidade. E o América sempre foi um clube formador e revelador. Então não poderia ser diferente. Assim fizemos e revelamos Rodriguinho, Arthur, Gustavão, dando mais oportunidade para o Gustavinho, Cauê, Carlos Alberto. Então nós temos feito esse trabalho e tem sido muito bacana. É importante para o América. Quando traçamos esse objetivo, corria-se o risco de estarmos fora do G4? Corria sim. Por quê? Porque o Campeonato Mineiro é um campeonato muito forte. As equipes do interior começaram a se preparar no final de novembro. Então nós saímos atrás nesse nível de preparação. Mas ainda estamos vivos e vamos buscar a classificação. São 2 jogos, sábado vamos com a equipe alternativa, a equipe que vem jogando o Campeonato Mineiro, né? Claro que com a presença do Felipe Azevedo, que jogou menos tempo nesse último jogo, com a presença do Mateuzinho. Então, é uma equipe que vai forte para a Uberlândia e ainda buscando classificação. Temos esses 2 jogos, não vamos abrir mão, vamos colocar neste jogo
uma equipe forte. No último jogo, com um espaçamento maior do jogo da Libertadores, aí provavelmente vem a equipe titular contra a Tombense, né? Para que possamos, sim, fazer o nosso melhor e ver o que acontece dentro da tabela e deixar Deus agir. É o que eu falo a eles, temos que nos pôr e fazer o melhor e deixar Deus agir, né? Em relação à Copa Libertadores, uma logística muito difícil, sim, a Guayaquil, né? É um deslocamento longo, não teria como colocar a equipe principal e titular para jogar sábado, tem um deslocamento de ônibus, numa viagem aí de 7, 8 horas de deslocamento, né? Com mais 8 horas de retorno, para que no domingo, depois do almoço, às 14 horas, a equipe saia em trânsito a Guayaquil, né? E tendo o jogo na terça-feira. Então, o desgaste é muito grande. Até mesmo alguns atletas que iniciarão a partida, nós temos que controlar a minutagem, porque senão pode sentir na terça-feira, no principal jogo, né, do calendário, no que diz respeito a colocar o América na fase de grupos da Libertadores. Eu mesmo, né, dentro dessa logística, eu fico na sexta-feira de manhã treinando a equipe que vai jogar contra o Uberlândia. Eles saem em deslocamento para o Uberlândia. No período da tarde eu treino a equipe da Libertadores. No sábado pela manhã eu pego o avião, vou ao Uberlândia, fazemos o jogo lá no Uberlândia, volto, retorno com a equipe, deslocamento de ônibus, retornando a BH. Chegamos aqui às 7 horas da manhã, às 8h30 estamos no campo com a equipe da Libertadores, ministrando o treinamento, que é o principal para o jogo de terça. E depois, às 14 horas, já em aeroporto, em trânsito para Guayaquil, com previsão de chegada 8 horas da noite lá, 22 horas da noite aqui. Muito bem, Marquinhos. Bom dia, prazer receber você aqui no 98 Esportes. O América sofreu recentemente com várias interrupções de trabalhos, né, de treinadores, e você terminou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série A e agora conseguiu uma classificação na Libertadores. Como é que está a sua situação para a renovação contratual, Marquinhos? Como é que estão as conversas com o Salum, com o Alencar, independente de resultado, de seguir na Libertadores, de ir para a Sul-Americana, de continuar no Mineiro ou não? Como é que está a sua situação contratual com relação à permanência do trabalho do Marquinhos aí no América? É uma satisfação estar falando com você também. Nós temos conversado, assim, não é o priori agora, acho que o foco principal são esses jogos da Libertadores, né? Não tem essa preocupação. Claro que depois dos jogos realizados contra o Guarani houve uma situação de sondagem, mas eu estou muito feliz aqui no América e aquilo que o Salum nos oferece como estrutura, como segurança de trabalho. O América, eu creio que nos últimos anos não teve tantas trocas de comandos como é o habitual do futebol brasileiro, né? Vai lembrar o Felipe Conceição, o Lisca, o Mancini. Eu acho que para este período de curto de espaço, teve poucos treinadores no que diz respeito aos times do futebol brasileiro. Então, a América dá uma sequência de trabalho, alguns deles optando pela saída, né? E, se eu não me engano, um que foi opção do clube em sair com o profissional. Mas eu estou tranquilo, né? É claro que a gente quer seguir, sim. Eu gosto de trabalhos que têm um começo, meio e fim, então eu gosto de dar essa sequência. Acredito muito no potencial do América como clube na gestão do Salum, né, na gestão do Alencar, na gerência, na forma como vem conduzindo o Euler. Então, eu acredito muito nesse trabalho que vem sendo realizado pelo América. Né? Aceitei o desafio no final da temporada passada, onde muitos classificavam como difícil, né, e uma luta pela permanência. Eu fui muito claro ao Salum, ao Euler, na nossa conversa, que o América tem condições e teria condições de buscar o algo a mais. E nós chegamos nesse algo a mais. Eu acho que o América não tem como dar o passo para trás. Agora tem que olhar para frente, agora tem que estruturar o seu projeto, porque o América tem se tornado, e acredito que vai se tornar, dentre os grandes do cenário nacional. Exemplo temos, né? O Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino, o Fortaleza, que na sua marca, na sua tradição, não é a mesma dos maiores clubes do Brasil, mas no seu modelo de gestão, na sua continuidade de modelo de trabalho com os treinadores, tem alcançado esse sucesso, e o América segue nessa trilha, nesse projeto aí de gestão, eu vejo da mesma forma. Ô Marquinhos, eu vou pedir só um minutinho seu para a gente chamar um intervalo, e daqui a pouco tem uma pergunta do Cabido, tem mais uma minha, uma da Lohana também, e a gente segue com você, mas 2 minutinhos só para o intervalo. Antes, CJ, vamos falar da Prodome. Se o América passar, você daria um apartamento da Prodome para o Marquinhos Santos? Não só daria, como ele já tem, inclusive o Salum, quando esteve aqui, o Alencar idem, falou, vamos renovar? Vamos. Com o Marquinhos Santos a gente vai
providenciar para ele ali 3 apartamentos da Prodomo. Tá bom assim? Tá bom. Tá bom, tá ótimo. A Prodomo que tá há 13 anos entregando o seu lugar no mundo, tá aí com tudo. Agora sim, Ale, com aquele fundinho musical, tá com a Prodomo aí, o Gini Residence. Vou apresentar para vocês e pro Marquinhos o apartamento de 2 quartos mais charmoso do Barreiro. O Gini é o gênio. O Gini é o gênio, assim como a Prodomo também é. Ele é moderno, ele é bacana, tá ali pertíssimo, 2 minutinhos da estação Diamante. Eu vejo da minha janela. Aí, então, se você vê, que bela visão você tem. Tá bem localizado, você e a Prodomo. Gente, se você quer morar no Barreiro, ali nas principais saídas, vias rápidas de acesso, ótima localização e também tem muita qualidade, acesse prodomoconstrutora.com.br. Mas tem muita gente falando, não, meu planejamento é para outro bairro ou outra cidade. A Prodomo tem também. Acesse prodomoconstrutora.com.br. O telefone é fácil, assim como ter um Prodomo. 99262-9262. 99262-9262. Há 13 anos, escancar e realizações entregando o seu lugar no mundo, Everton. Muito bem, vamos pro intervalo então, a gente segue com o Marquinhos. Mais algumas perguntas aqui na volta, então fique por aí, fique ligado na Rede 98 Esportes, volta já. De volta aqui às 9h43, 9h43 na hora oficial do Brasil. Leandro Cabido pergunta para Marquinhos Santos. Marquinhos, um prazer falar com você, e olhando o América jogar, eu vejo algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Uma delas, e talvez para mim a principal delas, foi colocar o Lucas Cal como volante. Explica pra gente como esse jogador cresceu, principalmente nas suas mãos, e como foi essa transição dele da defesa, como zagueiro, para esse setor do meio-campo. Primeiro, satisfação em estar falando com você. Em relação ao Cal, mérito do Mancini. Na verdade, o que me relataram foi na necessidade de um volante, e num determinado momento em que o Mancini comandava a equipe, não tendo alternativas, ele testou o Cal. E o Cal respondeu muito bem dentro do treinamento, e ele o encorajou e fez o jogo, né? Entrou com ele desde o início da partida e ele foi muito bem. A partir daí se deu uma sequência ao Cal, passou-se confiança, e o Cal é um atleta que ele tem qualidade, né? Qualidade no passe, ele tem leitura tática muito boa, né? Eu utilizo, aproveitando que a sua posição de origem é zagueiro, eu utilizo fazendo ali a saída de 3, que é a maneira que eu gosto de jogar, né, dentro do modelo de jogo propositivo, no 3-2-4-1, ou no 3-2, ou no 3-1-4-2, quando a gente, determinado momento do jogo. Então eu gosto de utilizar o Cal fazendo essa função. E o Cal tem essa leitura tática, eu digo que ele corrige o sistema defensivo, né? Como nós mudamos os 2 zagueiros do ano passado para este ano, e também o goleiro, então da linha de 5 defensiva, com a presença do goleiro, a gente mexeu em 3. Então foi uma mudança muito significativa. Mas mesmo assim manteve-se um padrão. E esse padrão passa justamente pelo posicionamento do Cal, pela leitura tática e a correção que ele faz defensivamente. Marquinhos, tem uma pergunta aqui do colega Léo Gomide. Ele disse aqui, no segundo tempo contra o Guarani, no jogo contra o Barcelona, você colocou o Lucas Cal para fazer a saída de bola junto pelo lado esquerdo e não entre os 2 zagueiros. Com um time fechado como o do Barcelona, não seria interessante ele fazer a saída pelo lado direito para atrair o adversário para um lado e usar o bom passe longo dele para o lado oposto, já que pela direita é mais vantajoso para o jogador destro? Bom dia ao Léo, estava até comentando aqui em off com o pessoal, ele tem uma leitura fantástica e um dos poucos profissionais que eu vejo. Não vai levar a tomar de nós não, viu, Marquinhos? Não vai levar a tomar de nós não, que o passe do Gomide é caro. Mas ele tem se preparado, né, Everton? A gente sabe, né, acompanha, e ele tem uma visão muito boa tática. Tentaram derrubar ele, Marquinhos. Tentaram tirar ele do ramo, invejosos, facínoras. Tentaram tirar ele da atividade, mas ele se reinventou de um baita repórter, ele se tornou um baita comentarista estudioso, analista de desempenho, e eu tenho certeza, e ele está se preparando para trabalhar nisso mesmo, eu falo com muito orgulho, porque é uma figura de muito bom caráter. Obrigado pelas palavras aí, que me enchem de orgulho também, viu, Marquinhos? Legal, e eu acompanho, eu gosto da leitura, até nas críticas é muito coerente as palavras dele, a forma como ele aborda a parte tática, porque é difícil de fazer essa leitura, sabe, Everton? Não é simples, e ele consegue fazer essa leitura com muita eficácia,
né, das equipes o qual ele analisa. E não é diferente do América. E essa observação dele feita foi muito bem observado. Porém, o que nós buscávamos com o Cal, atraindo ou fazendo a função com o terceiro zagueiro, né, o terceiro homem do lado esquerdo, era justamente para atrair, sim, o Guarani o nosso lado esquerdo, né, da saída de bola, e tendo ele como um apoio numa diagonal longa, para achar o Patrick nessa diagonal longa, né? Então, estrategicamente, a gente acabou usando e também cuidando com a profundidade defensiva com o Éder, que é mais rápido que o próprio Maidana, né? Que tem uma característica de velocidade maior que o Maidana. Se eu coloco do lado direito, o Maidana ficaria mais centralizado. E como a equipe adversária tinha jogadores de transição muito rápido, eu também tinha que cuidar com a profundidade de jogo defensiva. E aí o Éder, por ter essa característica de maior velocidade, por isso eu também o deixei nessa linha de 3 mais centralizado e trouxe o Cal fazendo essa saída do lado esquerdo. Ô Marquinhos, já que a gente está falando, né, dessas questões do time como um todo, né, você coloca o Everaldo, né, e o Pedrinho no segundo tempo do jogo contra o Guarani, eles mudam o jogo e começam como titular na partida seguinte, né? Então, vou até te fazer 2 perguntinhas em uma. Como que tem sido, né, gerir essa questão da titularidade dos jogadores iniciando? Porque todo mundo quer jogar e é um momento extremamente decisivo, né? E aí, queria até te perguntar o quão perto você está de definir esses 11 iniciais, porque a gente nota que você ainda tem feito essas modificações. E o que a gente notou no jogo contra o Barcelona, né, que na reta final o Alê sentiu bastante fisicamente, né? Até ele chega em você no banco, te comunica que está cansado, ele fica mais um pouquinho e depois você faz a substituição. A questão do Alê é uma questão de início de temporada mesmo, ou o fato da Covid ainda tem influenciado nessa questão física do Alê? Perfeito. Em relação ao Everaldo e ao Pedrinho, o Everaldo, na verdade, quando trouxemos, foi pensando na titularidade, até por característica, né, semelhante, não igual, porque igual Fumacinha, igual Ademir é difícil. E acredito que não tenha no futebol brasileiro hoje um jogador como o Ademir. Já visto que ele tem sido também um dos destaques do Atlético Mineiro e um dos maiores e melhores elencos do Brasil. Então é muito difícil, mas o Everaldo ele vem, né, com essa proposta. E depois que ele tem o Covid, ele teve sintomas aí que nos preocuparam, que o afastou um bom tempo de treinamento e ele perdeu muitos treinos. Então ele, a partir daí, ele teve que recuperar essa parte física e acabou oscilando ali em bons e momentos não tão bons, né? E novamente agora buscando a titularidade. O Pedrinho chega já com as competições em andamento, né, em trânsito. Então ele chega, não tinha jogado até então na temporada, só havia treinado pelo Red Bull, mas eu conhecendo desde o Oeste, sei das características e gosto, e creio que ele possa nos ajudar. Mas precisava entender um pouco o modelo de jogo nosso, que é diferente de treinador para treinador, equipe para equipe, né? O Azevedo tem muita qualidade, experiência, né, um fazedor de gols, e também teve Covid, então ele também sentiu nesse início de temporada quando ele teve Covid. O Mateuzinho, outro jogador que ficou muito tempo em Israel, está readaptando tecnicamente, taticamente ao futebol brasileiro, haja vista que ele tem crescido dentro dos jogos e de um jogo para o outro, mas tanto o Azevedo quanto o Mateuzinho não são jogadores que nos dão profundidade. E aí esse jogo de profundidade pelos flancos fica muito em função dos laterais. E o desgaste fica muito alto, muito grande. E estrategicamente, aí eu utilizei o Pedrinho e o Everaldo, posso refazer no jogo lá do Equador, porque a gente vai ser atacado, acredito que tenhamos mais espaço de profundidade e vamos precisar de velocidade, né? Então a gente tem estudado. Mas o torcedor do América, né, o América hoje já tem uma espinha muito bem clara de equipe, muito bem entrosada, e às vezes que utilizamos a equipe titular, seja no Campeonato Estadual ou na Libertadores, nós fizemos grandes jogos e muito bons jogos, não só em números estatísticos, mas como qualidade de jogo. Então isso é importante. Em relação ao Alê, o Alê também sentiu, né, a questão da Covid. É um jogador que perde muita massa magra, e ele perdeu muita massa magra durante o período de férias, estava se readequando quando veio a Covid. E aí nós tivemos que fazer todo um processo, né, novamente de preparação física, de preparação mental também, para que ele pudesse suportar os jogos. Lá no jogo
contra o Guarani no Paraguai, ele sentiu muito, já neste jogo ele sentiu menos, e no momento da partida que eu o chamo, era justamente já percebendo que havia uma queda de performance nele, mas eu queria deixá-lo, né, o máximo possível para que ele pudesse readquirir esse lastro físico, técnico, tático. E no momento que ele não suportasse mais, que ele me avisasse. E foi o que aconteceu. No momento que realmente pesou, nós optamos pela troca. O Ramires é também um jogador que ficou um período muito longo no Bahia com lesão, uma lesão grave, né, o qual ele teve. Então ele está readaptando também ao desporto, ao futebol, ao jogo, mas já entrou melhor, até mesmo em relação à partida contra o Vila Nova que ele iniciou jogando. Então a gente tem boas peças, sabemos que temos carências também no elenco, mas o grupo de jogadores é fantástico. Eu encontro aqui um grupo de homens, um grupo de atletas, um grupo de profissionais que não tem vaidade, que querem o melhor pela América, que trabalham muito, né, em prol de uma evolução para a equipe, entregar o melhor pela América, e isso me deixa satisfeito. Então, uma das funções do treinador é controlar grupo, é fazer gestão de pessoas. E nós temos feito isso, né, ajudado pelo Edson Borges, pelo Diogo Jacomino, pelos meus auxiliares aqui, pelo departamento de performance com o Léo Cupertino, com o meu preparador físico Lopes, o Silvio e o Marcão são excelentes preparadores físicos. Então, hoje nós temos uma comissão técnica muito competente. E a gente também tem que gerenciar não só atletas, como comissão técnica. É uma das funções do treinador, mas eu saio e estou assim, muito satisfeito com o trabalho realizado, com o grupo de profissionais que tem, não só dentro de campo, como fora dele, né? E aproveitando o CJ, sabendo dessa resenha que teve em relação aos apartamentos, eu quero a gravação, porque eu vou cobrar do salão e garantir essa situação dos apartamentos aí, viu? Ô Marquinhos, se você trouxer a classificação para a fase de grupos, eu acho que o salão te oferece um prédio todo. Ô Marquinhos, obrigado por ter atendido a gente. Eu na semana passada recebi uma informação de uma pessoa do América, que o América anunciaria aí pelos próximos dias mais contratações. Tomara que o América entenda o quanto antes que você necessita, e não há desmerecimento nenhum ao grupo que você tem atualmente, mas que é sempre o que é bom pode ficar melhor, e que não esperem acontecer algo para que daqui a pouco eles tomem esse tipo de atitude com outro treinador, porque normalmente isso acontece, né? Eu estou dirigindo um determinado clube, eu peço jogadores, o clube não me dá, os resultados não vêm, me demitem, trazem outro chega, pede e eles dão. Aí dizem, nossa, olha que trabalho legal iniciado pelo fulano que acabou de chegar. Mas claro, se deu para ele 3, 4, 5 reforços, então que façam isso o quanto antes, que tragam os reforços que você necessita, porque o projeto do América para o ano de 2022 é principalmente fazer uma ótima, uma excepcional campanha no Brasileiro e na Libertadores. Então que isso aconteça, que o América anuncie logo esses reforços aí. Um grande abraço, boa tarde, até a próxima, Marquinhos. Eu que agradeço, Everton, a todos aí a participação. E como tu bem colocaste, né? Um ano em que nós temos um calendário apertado, independente de Libertadores ou Sul-Americano, um torneio sul-americano, o primeiro da internacionalização da marca do América, e precisamos de elenco, né? Hoje, num elenco de 35 atletas, nós temos 35% formados na base, com muitos atletas ainda com idade de sub-20. E é claro que a gente sabe que ali na frente, num Campeonato Brasileiro e num torneio sul-americano, seja ele Libertadores ou Copa Sul-Americana, se faz necessário, né, nós qualificarmos ainda mais o elenco, mesmo tendo o elenco já qualificado para início de temporada. Marquinhos Santos conosco, técnico do América, que vai trazer a classificação semana que vem, participando conosco aqui, agradecendo mais uma vez a assessoria do América,